Para você que é líder, bem-vindo, bem-vinda ao Bússola Cast. Sou Patrícia Gopian, cofundadora da Bússola Executiva e especialista em carreira executiva. Aqui falamos sobre liderança, crescimento profissional e movimentos que ajudam líderes a sair da execução e construir um posicionamento executivo, alcançando patamares mais altos como o Executivo 30K+. Sempre de forma sustentável, com estratégia e integridade. Episódio 114. Bússola Cast de Elite. Entrevista com Tailane Marques. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Bússola Cast. Nesse episódio, onde comigo está o Rafael. Olá, Rafael Yarossalhan, e hoje convidada mais que especial. Entendedores entenderão. Boa. O Rafael, meu irmão, meu sócio, mas esse aqui é o Bússola Cast de Elite. E nós recebemos aqui uma membra da Elite Bússola Executiva. E hoje nós temos a Tailane Marques. Bem-vinda, Tailane! Obrigada, Patrícia. Obrigada, Rafa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Tá? Tamo junto. Então, fique à vontade, me chamar de Thay. Ah, isso que eu ia falar. Tailane Marques, pra mim é a Thay, né? É a Thay. É a Thay, é. Pra mim é a Thay. Nós já vamos explicar essa batida de novo. Já explico a batida na mesa. Maravilhoso, maravilhoso. Olha, é uma honra do fundo do meu coração receber você aqui nesse Bússola Cast. E quando eu fiz o convite, eu convidei a Thay por quem a Thay é. E eu tenho certeza que as pessoas hoje vão te conhecer melhor, vão entender da sua jornada também. Alguns vão se identificar, outros vão ter grandes insights, sacadas, porque esse é o objetivo. Onde a gente compartilha, ensina e eleva o nível todo mundo junto. Porque o Bússola Cast, ele nasce para, em cada rodada, em cada episódio, trazer sempre para você estratégias de carreira executiva. Boa. Temos várias historinhas com a Thay. Temos até uma xícara. Você viu que? Olha, olha lá. Temos uma xícara de elite. Xícara de elite. Mostra a xícarazinha ali. Olha lá. É demais. Eu tô no copinho aqui, tô na aguinha aqui, ó. Ô, Tomando Thay. um café que não é fake, né, Thay? Não é fake, não. Pode tomar à vontade aí, Thay. Ô, Thay, conta aí pra quem não te conhece, quem é a Tailane Marques? A Thay. A Thay. Eu sou goiana, nascida em Anápolis. Depois eu me mudei para Bahia, para o interior da Bahia. E de lá não tinha faculdade que eu gostaria de fazer. Eu tive, naquela época, eu gostaria muito de fazer engenharia. Então, na cidade onde eu estava, não tinha essa oportunidade. Eu tinha duas escolhas. Ou ia para Salvador, ou eu ia para Belo Horizonte. Qual que era a cidade que você tava? Vitória da Conquista. Vitória da Conquista. Boa. Isso. E então, pelo curso que eu escolhi, que na época a gente tinha aquele guia do estudante, para quem lembra, não era tão fácil escolher uma profissão. Não era só colocar no Google, né? Não era. A gente ia pegar um livro, acho que ele era mais ou menos desse tamanho, o guia do estudante. Ia lendo lá o que cada profissão fazia. E nela eu encontrei um curso que me atraiu, me chamou muita atenção, que é o Engenharia Eletrônica de Telecomunicação. E eu me mudei para Belo Horizonte para fazer esse curso, que é a minha formação. Quantos anos ali? Uns 18, 19? Tinha uns 18 para 19. Caramba, coragem, hein? Sim. Acabou que a minha irmã, também mais nova, também passou na mesma faculdade. Legal. Me formei na PUC. E nós mudamos para lá. E ele começou a minha trajetória, inicialmente ali. O que me atraiu ir para engenharia, especificamente, eu gostava muito de abrir as coisas lá em casa. Liquidificador, sanduicheira, aquelas churrasqueiras, né? Que tinha muito antigamente. Eu gostava muito de ajudar minha mãe a consertar. Abria e queria saber como tudo estava funcionando, como é que era muito curiosa. Hoje eu atuo na área, sou formada em engenharia eletrônica de telecomunicação. Hoje eu atuo nessa área, né? Na área de compatibilidade eletromagnética, que é uma área fascinante. Eu tinha o intuito de mudar o meu foco, ter uma visão mais ampliada das coisas. Então, eu queria entender como que a universidade funcionava, como é que o mundo acadêmico. Então, eu fui fazer iniciação científica para poder entender. Eu fiz por bons anos, porque o meu intuito era formar e fazer mestrado. Mas você se via no futuro, naquela época, onde? Você já tinha uma ideia ou não? Eu não me via. Eu não Você só tinha... se apaixonou e se jogou. Sim. Até então, no meio da minha faculdade, eu não tinha noção
qual área eu queria atuar. Eu comecei a fazer várias coisas que eu comecei a ler muito. E foi uma hora que eu percebi que eu não tinha o inglês suficiente. Que para uma base, para os artigos que eu lia e para ter um bom emprego, assim, eu precisava de inglês. Mas aí você já estava na faculdade, quando você percebeu isso? E eu tranquei a faculdade, eu fui fazer... Eu fui estudar inglês fora do país por um tempo, para aprender. Você foi? Eu fui para Irlanda, eu fiquei um bom tempo. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei quase 2 anos. Caramba. Legal. Isso. Porque a minha irmã já morava lá. Pô, sair de Salvador e ir pra Irlanda não é fácil não, hein? Não foi Salvador. Ela já estava em Belo Horizonte. Desculpa, mas é Bahia. Ela saiu da Bahia, né? Que sentiu o calor, foi pra Belo Horizonte, né? Mas sair do calor da Bahia, de quem viveu na Bahia, pra depois ir morar na Irlanda, pô, precisa, hein? Sim. E aí eu morei lá por um bom tempo. Foi uma experiência, assim, pra mim muito... Deu uma noção de maturidade. De poder... Na época, a Irlanda, né, era um país que estava começando a aceitar mais imigrante, não era tão conhecida por um lugar, por uma rota de aprender inglês. Então, me deu um conhecimento e uma experiência de vida onde eu me encantei por culturas e pelas pessoas, em querer conhecer, e comecei a entender que cada um tem uma forma diferente de pensar, de agir, e que isso impulsiona para onde ela quer ir, o seu objetivo. E que o que você passou no seu passado, junto com as suas crenças, culturas, é o que te move para o seu futuro. Isso me encantou e me fez querer conhecer vários lugares no mundo, para conhecer a comida, a cultura, entender por que uma pessoa pensa diferente da outra e tentar entender melhor sobre o ser humano. E por isso que eu fiquei um bom tempo lá, eu viajava bastante. E depois eu decidi, eu falei assim, não. Aí foi até da minha mãe, falei, não, você tem que voltar para casa, você tem que formar. Depois eu voltei. No que eu voltei para Belo Horizonte, eu já não era a mesma pessoa. Imagina, 2 anos morando fora, outras culturas, outras vivências. Contato com gente de todos os lugares do mundo. Claro. Então, me deu uma consciência que como a gente consegue lidar com a diversidade. Como que isso aqui, como eu comecei a ter a empatia de como eu posso ajudar as pessoas de uma forma mais assertiva. E comecei a me engajar nisso mesmo. Thay, mas assim, ó, você concorda que isso que você traz, né, vê se faz sentido, tem muito essa coisa de se apaixonar pelo olhar humano, né, olhar para as pessoas, entender as pessoas, observar as pessoas. Quando você fez, né, a sua primeira ida, você foi por conta do inglês, mas você já tinha isso? Você já tinha, de alguma maneira, sabe, essa coisa de olhar para as pessoas, já era uma coisa que te fascinava ou você descobriu? Já me fascinava. Eu já tinha um olhar de humano, mas de acolher. Eu sempre fui daquela pessoa de escutar. Então, eu gosto de conversar com as pessoas para entender o que realmente está passando. Porque o que levou aquela pessoa a fazer aquilo? Às vezes não foi só um momento. Tem toda uma história por trás. Tem toda uma vivência ali. Ela tem uma bagagem. Ela tem, às vezes, viés escondidos que ela não tem consciência do que ela está fazendo ali. Isso está ligado com a forma como ela cresceu, da cultura, nacionalidade, religião. Ela tem um meio ali que fez ela formar aquele ser humano. Aí eu fiz o meu mestrado na UFMG, em mecânica, lá. Foram os períodos de idas e vindas, e fiquei no emprego. E nesse emprego eu comecei a me encantar e a me apaixonar pela área, que eu gosto muito hoje, atualmente.
E eu comecei a ter O que é especificamente a área? Eu trabalho na área de compatibilidade eletromagnética, que é uma área de interferência. Quando você está dirigindo ali, hoje, né, assim, o seu telefone interfere no rádio, ou antigamente, quando a gente ligava o liquidificador, interferia na televisão. Sim. Verdade. Né? Nossa senhora, hein? Me contaram sobre essa época. Eu não sei, não era nascido. Eu não, falaram não que- sou da época do Bombril na antena, né? Me falaram que vocês faziam isso. Legal. Então, quem é dessa época vai lembrar dessas coisas. Porque Cara de pau. da gente costuma falar do choquinho que a gente leva ao tocar em um Sim. objeto da descarga eletrostática, que na verdade é o nome, né? Então eu trabalho nessa área. Legal. Né? Pronto. Nessa área de desenvolvimento, só que voltado ali para uma área específica. Aí depois do mestrado, eu queria fazer uma coisa que fosse para mim, Relaxar. para relaxar. Boa. E aí eu fui fazer culinária porque eu era, assim, sou apaixonada por cozinhar. E eu queria entender, eu queria entregar para as pessoas uma comida igual de restaurante. Só acho que a gente devia um dia comer na casa da Thay, pra ver se é Acho verdade. Não, porque Acho assim, justo. não é, eu não sei, eu não Sim. gosto de me oferecer pra ir na casa de ninguém, não acho isso Deus. educado. Mas que a gente Mas- gostaria de ter uma experiência de restaurante. Olha! E Olha só, hein? eu fui aprender técnicas eu sempre acompanhava muito programas de culinária na televisão, mas eu queria aprender essas técnicas, o diferencial dos pratos, porque a comida da nossa casa é diferente do restaurante. Aham. Eu queria entender o que tinha alguma coisa ali, se muitas vezes o ingrediente era igual, mas eu comecei a entender O preparo, talvez. o preparo ou a forma, tinha alguma técnica ali. E tinha? E tinha tinha, vamos falar assim, o pulo do gato. O pulo do gato, isso aí tá parecendo carreira, hein? Não, porque é quase que um hobby, né? Sim. Na verdade. Você não foi lá pra Se não vai como uma virar profissão, chefe de cozinha. é isso. Você foi lá como um hobby mesmo, um momento de você se cuidar, se olhar e fazer algo que te conectasse com você mesmo, né? Então, uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar, então, poxa vida, por que não fazer disso algo mais... E você sabe que, só fazendo um parênteses até, eu vejo que muitas pessoas hoje nas suas jornadas não se permitem se olhar e se cuidar. Muitas pessoas ficam tão envoltas só, né? A carreira, o próximo passo, a promoção, isso e aquilo, e elas esquecem de se cuidar. E você falou uma coisa muito importante. Primeiro, a gente tem que cuidar da gente. Sim. E se cuidar, vai passar sim por ter um hobby, vai passar sim por ter uma formação, vai passar por se olhar com verdade. Você trouxe muitas coisas aqui que quando a gente começa a conectar essas pontas e pensa nisso, na jornada de uma pessoa, claro que aqui o nosso viés é carreira, mas quando você pensa na jornada de vida, no final é isso mesmo, né? Quanto eu posso me desenvolver, o que mais eu posso aprender, como eu faço coisas que cuidam de mim, como eu aprimoro para ter a profissão ou estar no lugar que eu gostaria de estar. Tudo isso combina. E faz muito sentido as pessoas trazerem luz a isso também, de se olhar com verdade, que às vezes, que nem ela falou do inglês, né? Eu achei que eu tinha um inglês bom, a hora que eu cheguei lá eu descobri que tecnicamente ele ainda deixava a desejar. E aí, por isso você desistiu? Não. O que você fez? Corri atrás. Estudou, foi atrás, se preparou. Se jogou. Não é Sim. isso? E esse é o grande lance, porque quantas vezes na vida a gente vai deparar com situações que vão nos desafiar? E dentro da empresa é diferente? Não. E de repente você chega lá e, nossa, eu achava que eu estava arrasando. Beleza, não tô, mas eu posso. Então, como eu me preparo para? E assim, eu Sim. vejo a sua história, ela traz esse aprendizado muito forte, Thay. Se você quer, você pode. Então, vamos lá. Só que vai trabalhar dá trabalho. Se preparar exige também dedicação, estudo, investimento, né? Sim. Nada disso foi de graça. Exatamente. Mas e aí, continua. Aí você fez lá culinária, Isso. tudo, olhou pra você. Sim. Só pegando um gancho na sua fala, autoconhecimento. Aham. Quando você se autoconhece, você é capaz de saber os seus limites e saber até onde você pode ir, até onde pode insistir e como você pode... Quais são as coisas que eu sou medianas
que eu posso me entregar mais e as coisas que eu sou boa e eu posso potencializar para fazer aquilo a minha luz de destaque. Nossa, Para as perfeito. pessoas me verem. Então, uma coisa, se tá mediano, às vezes eu acredito, tá ali, eu vou manter, mas a coisa que eu tenho de mais forte em mim, por que não mostrar para as pessoas que é isso que sou eu e essa sou essa pessoa e fazer daquilo ali acontecer. Então, mostrar o seu potencial. Então, entregar. Então, isso você só sabe quando você se conhece. Não tem como. E da minha jornada, voltando... Só acho que esse ponto que você falou é muito legal. Aham. Você já ouviu uma história, né? Ela já foi falada algumas vezes por várias pessoas, mas eu acho ela muito legal. De um garoto que jogava muito bem futebol, mas ia muito mal em matemática. Já viu essa história? E a mãe disse pra ele assim, não, você só vai treinar futebol de novo quando você tirar nota boa em matemática. E o final da história é que o menino ficou mediano no futebol, porque ele parou de treinar, e ficou mediano na matemática porque não era a fortaleza dele, né? Então, e é muito, essa história traz essa reflexão de, poxa, o que eu tenho de bom que eu potencializo? E isso não quer dizer negligenciar os pontos que eu tenho a melhorar. Não é isso. Não estamos falando, agora eu só trabalho o que eu tenho de bom. Não é isso, mas você trouxe um negócio tão legal. Quando a gente se olha com verdade, a gente se percebe, poxa, aqui não é a minha fortaleza, mas qual é o nível desejável que eu tenho que chegar? Isso aqui eu sou muito boa, eu sou muito bom. Como é que eu faço disso algo tão potente que vai pagando essa outra conta? Porque ninguém é perfeito em tudo e não precisa ser. Ninguém sabe tudo ou vai ser altíssima performance em tudo. E nem precisa ser. A gente precisa se olhar com verdade para não se cobrar com coisas que não vão levar a gente para onde a gente quer. Mas quais são as coisas que eu faço muito bem que vão me levar para onde eu desejo? Isso que você falou é muito poderoso. E assim, não é diferente na nossa jornada. A jornada de carreira é exato isso. Pode ver. Quantas vezes as pessoas saem, sei lá, de uma avaliação arrasadas, por exemplo, de 1 ou 2 pontos que foram mencionados. Às vezes a avaliação nem foi um horror. Mas foi bem 8. tomou 2 feedbacks que não era o que queria, a pessoa sai de lá até arrasada. Por quê? Porque ela não se olha com verdade. Diz, cara, verdade. Isso aqui eu vou trabalhar. E sendo ou não sendo verdade, é assim que eu sou percebida. Então eu tenho que lidar com a percepção dos outros, porque carreira é sobre isso. Como eu reverto essa percepção, ou como eu me desenvolvo para aqui, então eu chego num nível satisfatório. Mas olha isso aqui que eu tenho de bom, eu não posso parar. Isso aqui eu continuo fazendo, eu continuo acelerando. Eu mostro o valor que isso traz, seja para minha imagem, para a empresa, para os negócios, para as pessoas à minha volta, né? Esse misto, ele também permite que a jornada seja mais leve. Porque muitas jornadas ficam pesadas porque a pessoa está só olhando para aquilo que ela ainda não é excelente. E ninguém vai ser excelente em tudo. E tá tudo bem, né? Tem a pessoa que diz isso, né? E tá tudo bem. Conheço essa pessoa. Mas tá tudo bem. Olha, por que é tão forte as pessoas têm tanto resultado? Porque quando você aprende a receber o feedback do jeito que você está ensinando aqui, você está dando uma aula sobre abertura feedback. Gente, feedback é de verdade. Eu sei que virou piada, virou piegas que feedback é presente, né? Virou piadinha. Mas a verdade é que só com a informação que você não pode acessar sozinho que você pode melhorar. É o que a Thay fala. Ela foi perfeita. Se eu não tô enxergando, como é que eu vou? Exato. Não tem como melhorar uma coisa que você não tá vendo, né? É isso. E não quer dizer que, poxa, a pessoa tá falando uma coisa que eu não gosto de ouvir, ela tá me fazendo mal? Ao contrário. Ao contrário. Então, se você se conhece, e aí vamos combinar tudo que eu tô falando, se eu me conheço, eu não fico terra arrasada. Eu lido com as questões, com verdade. Nossa, maravilhoso isso. Maravilhoso. Na tua empresa atual, você tá há quanto tempo, Thay? Na empresa, se for contar tempo que eu fui como terceira, né? Que você falou, como começou... terceira, como estagiária, eu já tô uns 15 anos. Caramba, bastante tempo. Que legal. Até um bom tempo ali. Ô, Thay, e lá, como toda empresa, tem os seus desafios, né? Mas você, como mulher, tá num ambiente que é mais masculino. E a gente sabe que você tá no setor automobilístico, né? Só pra quem não conhece, né? É um setor que naturalmente cresceu muito mais masculino. Como você lida com essas questões? Como você passa por isso, se impondo, né? Hoje você é uma gestora lá dentro. Então, a empresa que eu
atual que eu trabalho, ela tá dando muito treinamento até para todas as pessoas, para elas se autoconhecerem. E tá muito tentando explicar para os líderes os viés escondidos. Porque muitas vezes as pessoas não têm consciência do que elas fazem aquilo. Porque é uma cultura enraizada que muitas vezes a pessoa não tem consciência Exato. que aquilo tá nela. Então, eu acredito que antes de você advertir ou punir alguém, às vezes a pessoa não tem consciência do que ela tá fazendo. Então, você precisa avisar, informar, olha, a partir de agora, as regras, assim, é isso aqui, vai ter que ter mais empatia, você vai ter treinamentos. A empresa atual onde eu tenho, ela tem isso muito forte entre os funcionários. Muito bom. E de inclusão também. Então, eu acho que todo mundo está sendo trabalhado para colocar que todo mundo tem seu diferencial. Todo mundo, um não é igual ao outro, e que eu também tenho limitações e que às vezes eu não sei, ou eu tenho viés que estão escondidos que eu não percebi. Então, tem um desenvolvimento, eu acredito que isso desenvolveu o ser humano para ter um olhar para dentro de si, de uma forma que eu trago para a consciência. De uma forma que eu trago para uma coisa que está escondida, que eu trago para a consciência, você encara aquilo e tem consciência que aquilo não pode ser mais ser feito, porque você não sabia. Então, se eu entendi, na verdade, a empresa até se mobilizou nesse sentido. Sim. E está num processo mesmo de até uma reeducação e transformação cultural. Exatamente. O que contribui muito nessa questão de seja uma questão mais ligada a gênero ou qualquer outro tipo de barreira. Exatamente. Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. E a gente sabe que a gente não muda as pessoas de uma noite para o dia. Então, Sim. Isso eu acredito que eles estão fazendo um bom papel, que tem que ter um desenvolvimento, que tem que ser contínuo ali, que mostrar, trazer isso para as pessoas. Até a gente não muda uma cultura. Uma cultura que está enraizada, até você colocar uma nova cultura com aquelas pessoas que trabalham ali há anos, não é assim, não é rápido. Não é rápido. Não é uma mudança rápida, né? Não uma mudança tão profunda, né? Sim, mas só em ter esse movimento é muito bom. E o papel das pessoas? Porque assim, a empresa pode fazer o movimento. Aí tem as pessoas que precisam passar pela transformação, né? Então, basicamente vem de cima para baixo, a liderança, né? De cima para baixo tem que transbordar essa transformação, isso e aquilo de entender que as pessoas são diferentes e que tá tudo bem, que na verdade é isso que faz a gente elevar. Mas as pessoas que estão inseridas ali, elas também não podem ficar numa posição de vítima esperando que todo o universo conspire a seu favor, certo? Vamos ser honesta também. Para os dois lados. Então tem o lado que vamos todo mundo abrir a mente e entender que faz parte da vida, né? A gente está vivendo uma transformação, mas as pessoas não podem ficar ali, não, agora eu tô esperando aqui a empresa fazer algo por mim e passiva. Pode? Não, eu acredito que não. Eu acho que no momento que você recebe esses insights, você deve mudar. Mas igual a gente estava comentando, só que depende muito de cada um. Tem gente que não encara certos inputs, certos insights como a hora de mudar, ou precisam de mais, ou às vezes não querem, e tá tudo bem. Se eu não quero, se eu não estou aberto para isso, em certa situação, só que você tem que ver o ambiente que você tá. Se ele está mudando, aí cabe você rever a sua necessidade. Eu me encaixo aqui? Eu não me encaixo aqui? Ou eu tenho que me adequar a esse novo cenário? Tem um negócio muito forte aqui. Algumas pessoas, só para quem estiver ouvindo a gente também, né? Algumas pessoas acabam se silenciando, não porque elas estão equilibradas ou entendem que o momento desestabilizou, mas porque elas realmente se sentem diminuídas ou fragilizadas. São coisas diferentes. Exatamente. Só para ficar claro, né? Tá? E é importante mesmo. Então, se você em algum momento sente que o seu silêncio, ele não é um silêncio, que o que você está fazendo é um silêncio estratégico até. Porque ele respeita a pessoa e respeita o negócio. Você imagina se todo mundo começar a surtar numa reunião.
reunião. Mas existe um momento onde a pessoa ainda ela não se conhece o suficiente, né? Onde ela não se permitiu acessar um nível de conhecimento maior do que ela pôde experienciar até aquele momento de vida. Porque o lance que você fala, vim pra mentoria, de repente ela me dá um soco no estômago no sentido de falar coisas que eu não sabia. Pô, isso é legal. Então, quer dizer, eu quero saber o que mais que eu ainda não sei. Quando você se permite avançar no seu desenvolvimento, quando você entende que muitas vezes o comportamento do outro não é sobre você, mas é sobre o estado que ele está passando, como você bem disse, então você começa a ter um silêncio que ele é estratégico e te permite depois fazer essa conversa. Olha, o meu silêncio na hora foi um sinal de respeito, mas vamos agora arrumar a casa aqui. Porque isso não pode ficar acontecendo. Mas aquele outro silêncio, que muitas vezes é um silêncio de uma fragilidade emocional, de um comportamento que passa ou por vezes pode ser de uma submissão por medo ou por qualquer outra questão. A gente não vai entrar no mérito aqui. Aí esse silêncio ele é ruim. Porque a outra pessoa fica ainda mais valente para te diminuir. Porque te vê frágil. Diferente de te ver serena e dizer a gente vai falar outra hora. Exatamente. Isso é muito legal de trazer luz, viu, Rafa? Porque às vezes as pessoas misturam. Então, assim, alguém que tá frágil, escuta, tá? E pode falar assim, então eu tô certa, eu vou ficar calada. Mas se o seu calado é um calado porque você tá sendo silenciada, porque ainda te falta uma robustez, né? Um autoconhecimento, ele não é bom, né? Ou até um repertório também, Repertório, e aí não é bom. Mas quando ele é um silêncio consciente, ele é maravilhoso, né? Exatamente. Porque ele passa maturidade para o momento, entende? Quando você dá um nível de consciência maior, né? Quando você mostra isso, olha, ali eu vi que você estava num estado que não ia funcionar. Isso também é um desenvolvimento. Verdade. Porque o desenvolvimento, ele não é só técnico, né? Tá? Ele também não... Ele é pessoal. Exatamente. Isso é liderar pessoas, independente de cargo. Sim. É entender que algumas pessoas... dependendo da pessoa, qual é o movimento que eu tenho que fazer para chegar até aquela pessoa? Que dependendo que é uma pessoa que não é tão acessível a você, então eu vou ter que movimentar alguma coisa em volta para poder fazer entender. Não é silenciar, é mostrar de uma forma, igual você falou, estrategicamente. Sim, isso me deu uma maturidade. Não, tudo bem, pode continuar aí falando. E sair da reunião serena. Assim, eu sei o meu valor, eu sei, agora, como é que nós vamos trabalhar? Se for um negócio importante aqui, tá bem nas entrelinhas, mas para quem tá ouvindo aqui também pegar esse aprendizado que eu acho que ele é fundamental. Você falou, poxa, às vezes as pessoas não são diretamente acessíveis. Montar uma estratégia de acesso não tem nada de errado. Nada de errado. Isso é perfeito. Então, peraí, como é que eu chego nessa pessoa? Quem são as pessoas que podem me levar até ela? Ou quais são os assuntos que criam uma porta de conexão? Isso é perfeito, gente. É assim, ó, como a empresa e uma área, né? A gente tem uma estratégia para chegar num resultado. A carreira não é diferente. Por isso que a gente fala muito, né, do líder executor, que trabalha, não entende o que está acontecendo. E fica, e aí, qual que é? Que a dor do líder executor é essa. Eu faço muito, entrego pra caramba, dou resultado, mas não saio do lugar. O papel do líder executivo, qual que é? Não, peraí, eu tenho um nível de consciência mais alto, eu começo a entender os cenários e eu me movimento com estratégia. Isso é justo, isso é genuíno, isso é íntegro, não tem nada de errado nisso. Exatamente. O errado é ficar paralisado esperando, né? Que aí combina com tudo que a gente veio conversando até agora. Ô, Thay, se você pudesse fazer um antes e depois da Thay, antes da bússola, depois da bússola, o que você poderia fazer um comparativo? Pode ser de comportamento, pode ser de estratégia. Como você vê, assim, o que é mais forte para você do antes e depois da Thay com a bússola? Eu consegui ter uma visão mais profunda de para onde o jogo está indo. Que tudo é movimentado por pessoas. Que a gente tem um olhar por ser humano de uma forma mais, não diz humana, mas é entender cada um. Eu já tinha um olhar mais humano, mas me entender o que a pessoa espera de você, o que a empresa espera de você, quais são os comportamentos, quais são as atitudes, para onde você tem que ir fazer seus movimentos para poder
você entender como é que aquilo funciona. Isso é diário. Não vai dizer que é uma fórmula. Não é uma fórmula pronta, porque cada ser humano Sim. é você autoconhecer e entender que é todos os dias, que você aprende todos os dias. Que na hora que eu converso com alguém, eu aprendo. Na hora que eu ajudo alguém, eu aprendo. Na hora que eu sou ajudado, eu aprendo. Na hora que eu dou um olhar mais empático para alguém, eu aprendo. Na hora que eu costumo falar bastante assim, o que me mais fez aprender, acho que é a palavra-chave, quando eu devo falar, quando eu devo agir, quando eu devo me silenciar e como eu devo sentir as coisas. Caramba, foi forte, hein? Uau, ó, arrepiou. Isso para mim foi a virada, porque nada mais é do que ter isso funcionando bem. E por que a Thay de hoje é melhor para a empresa? Assim, depois a gente precisa falar da jornada dela da bússola para a elite, né? Tá? Sim. Mas por que a Thay de hoje é melhor para a empresa? Hoje eu consigo ter uma visão mais estratégica. Eu consigo entender que eu estou ali para agregar valores, conhecimentos e resultados. Porque é através de pessoas que a gente entrega isso. Isso foi muito claro na bússola para mim. Então eu tenho que conhecer as pessoas e que é elas que vão fazer a engrenagem rodar. Elas que têm que... Eu tenho que conhecer cada um. Se eu entendo cada um, ela não adianta eu impor algo. Eu tenho que fazer a engrenagem rodar. Conduzir. Eu tenho que conduzir e saber levar. Exato. Então eu tenho que me preparar. É um autoconhecimento, assim, muito grande. É saber tentar, uma das conversas que eu já tive com a Patrícia, né? É olhar no olhar e falar assim, como eu consigo te ajudar hoje? Talvez eu não vou conseguir te ajudar em alguma coisa do serviço, mas eu vou te ajudar com um abraço, ou com uma palavra, ou te direcionar para uma pessoa que vai te ajudar. Como eu posso... Eu costumo muito falar para um liderado meu, o que eu posso fazer diferencial para o outro. São essas conexões que faz a diferença. É você ser íntegro e verdadeiro com o outro. É mostrar para ele que você tá ali independente, você tá ali para ajudar, e não que você... Porque você é assim. E que não é uma troca de interesse. Se a pessoa entender que isso é genuíno, você ganhou a pessoa. Perfeito. Mas tem que ser, né? Sim. Senão a pessoa não vai entender, ela vai sentir a sua mentira ou a sua verdade. Ser genuíno não é uma coisa que a gente faz de conta. Ou a gente é ou a gente não é, certo? É que a Thay, ela tem uma habilidade, vamos assim dizer, que ela desenvolveu muito, que é a capacidade de ler as pessoas. A Thay é capaz de, no meio de um monte de gente, que ela já fez isso comigo, a gente estava no coworking da Elite, com um monte de gente lá, ela olha nos meus olhos e diz coisas que ninguém tá vendo. E eu... Como você sabe? Ela, eu tô vendo? Senta aqui. Aí eu falei, senta aqui do meu lado, então, vem cá. Senta aqui e começa a me contar o que você vê, como é que você vê. E de fato, ela tem esse olhar muito apurado. E ela trouxe isso aqui claramente durante essa conversa, do quanto ela se preocupa em desenvolver isso. E no final do dia, o que a gente diz aqui na Bússola? Que é gerar valor para pessoas, empresas e negócios. Então, se você entende o propósito, entende qual é o objetivo, qual é a visão de futuro da empresa, qual é o meu papel aqui dentro e como eu faço com que as pessoas façam aqui dentro. Não porque a gente quer usar as pessoas, mas é trazer o máximo potencial de cada um e conduzi-las para aquilo que é necessário. Porque não é só o que eu quero, é o que precisa ser feito. E como que a gente faz o que tem que ser feito? Com integridade, com genuinidade. Nossa senhora, hein? Saiu de forma genuína. Porque as conexões, elas são poderosíssimas se elas são verdadeiras. Então ela tem isso muito forte e é muito legal que ela use isso de uma maneira positiva, para o bem. Porque a gente fala aqui na Bússola, né, Thay? Uma pessoa que pode conduzir, pode manipular.
Exatamente. E é a grande preocupação que a gente tem do que a gente ensina, porque não é sobre manipulação. Inclusive, se a pessoa tá afim de fazer qualquer coisa errada, ficar, né, joguinho, nanana, cara, nem vem pra bússola, que é persona não grata aqui dentro, certo? Exato. Aqui queremos pessoas de bem. Então, eu acho que esse é um negócio muito legal que você trouxe. Tinha um bom tempo que eu deixava meu cabelo crescer e as pessoas não entendiam. Eu deixava crescer muito. Porque eu acreditava que eu podia entregar mais alguma coisa para as pessoas. E eu deixava crescer porque um dos cabeleireiros falou assim, olha, seu cabelo dá 2 perucas. Eu falei, Não, beleza, então eu vou deixar crescer. Por muito tempo eu deixava crescer para doar para o hospital de câncer. Olha. Que legal. E o meu cabelo é muito resistente. Então ele dá para cortar e dá para fazer pintar. E eu fiz isso por anos. Que legal. Por Parabéns. anos. Que Meu legal. cabelo cresce muito. Então, eu falei assim, tem alguma coisa que eu posso contribuir Que legal. por alguém. E dava para fazer, tipo assim, mais ou menos aqui assim, 2 perucas assim. Que legal. Aí eu Parabéns. mandava muito pro Hospital de Câncer lá de Belo Horizonte. Depois eu mandava para as mulheres que perdiam o cabelo lá no Ribeirinho, da Amazônia, já ouviu falar? Mandava para lá também, porque a maior lamentação que elas tinham é que elas ganhavam muito peruca sintética, né? Então, aquelas perucas... Agora até que tem umas hoje melhores. Que Eu legal. fazia muito isso. Você falou do cabelo, eu lembrei. Tipo assim, eu acredito que a gente pode fazer todo dia um pouquinho. Também. Mas não por você e pelo outro. Então, a minha trajetória, por que do Elite? Eu gostaria... na época, né, que eu entrei na Bússola, eu fiquei muito encantada. Eu falei, nossa... Que turma que você fez da bússola? Do mentorado? Nossa, eu não sei se até 21 ou 23. 21 ou Agora 23. não. Tá bom. Eu acho que foi a 23. E eu falei, não, se isso aqui me entregou por um período de tempo tão curto, por que não mais? Ficar mais tempo? Por que não ter mais contato com a Patrícia? Na época a gente tinha a mentoria com a Patrícia. Porque não só pela Patrícia, se essas pessoas já foram desenvolvidas por um período, por que não ter contato com esse pessoal, com essa mentalidade que ela desenvolveu? Então, junto com ela e com esse time, por que não? Então, são pessoas que têm o mesmo objetivo, então elas têm ali uma ajuda, uma base muito forte. Então, eu tenho contato com várias pessoas, eu criei amigos para valer, que tem gente que eu mando no WhatsApp que eu sei que vai me responder, que independente ali que eu preciso de uma informação, eles vão me passar ou vão me dar uma direção. Uma questão que a gente estava falando assim, talvez eu não possa falar de um problema ali que eu estou passando no meu trabalho, mas eu trago para alguém ali e essa pessoa me dá uma outra visão, ou uma segunda dá uma outra visão, e eu consigo formar um cenário estratégico e fazer uns movimentos adequados para aquela situação. Isso me traz uma calma na hora que eu tenho que resolver problemas, ou na hora que eu estou passando por uma situação, na hora que eu tenho que apresentar, que eu sei que alguém vai me bombardear de pergunta, eu fico muito íntegra, porque eu tô aqui para isso. Então, isso me fez querer ficar. Ter essa corrente de apoio que a gente costuma falar lá, em querer entregar mais de mim, me autoconhecer, me autodesenvolver junto com essas pessoas. Eu sou um dos primeiros, né, ali, dos elites ali. Então, quanto mais tempo passa, mais eu acredito nesses valores, nessas pessoas que estão junto com a gente, que elas, um complementa o outro. Então, tem aquela expressão, né, que a Úrsula, né, falou, um não solta a mão do outro, que ficou muito forte no nosso último encontro. Então, é isso, é ter uma base, essa base de apoio que muitas vezes a gente não encontra dentro do nosso próprio trabalho. É ter alguém que vai te dar uma visão do que ela já passou por aquilo ali. E ela vai te dar um outro ângulo que você não estava olhando. Ela vai fazer enxergar que às vezes o problema é tão simples e você está vendo algo assim tão complexo. Ela te dá uma direção.
Então, essas conversas com essas pessoas te ajudam a, muitas vezes, até não querer parar, em querer seguir. Isso hoje me dá uma autoconfiança em acreditar do profissional que eu sou. Onde eu sou capaz, de onde eu quero chegar. E em acreditar no ser humano também. Que tem um olhar mais para as pessoas de uma forma que dá para confiar. Aqui a gente quer fazer isso aqui acontecer. Mas tem um olhar por humano. A gente tem uma empresa, a gente trabalha por uma empresa, mas a gente pode tentar ser bom para os dois. Sim, é possível. É isso mesmo. Sim. Porque se você tá ali, então por que não tem que ser bom? Por que não tem que ser leve? O ambiente, dependendo do ambiente onde você está corporativo, nem sempre é fácil. O jogo, às vezes, né? Porque hoje eu entendi que é um jogo. É normal, porque tem momentos que vão estar mais leves, momentos que vão ter mais pressão, momentos onde você é mais desafiada, e quando você tem uma rede que de fato as pessoas vivenciam, e como você bem disse, não para julgar, mas para trazer novos olhares, é claro que isso eleva o nível das pessoas, né? E da mesma forma que você recebe, você entrega, porque esse é um valor nosso, né? A colaboração. Então, você não só recebe, você também entrega. Você também contribui na vida das pessoas. E essa troca, ela é muito gostosa, porque ela gera valor para todo mundo. Tava apenas eu e Rafael. Era só eu e você. Depois do almoço. Foi depois do almoço. Foi mesmo, volta do almoço. Volta do almoço, lá no cowork. Então, para dar contexto, o que é o cowork dos elites, né? A gente tem encontros anuais. E antes desses encontros, a gente abre... Né? Presenciais, A gente abre o escritório da Bússola e alguns elites vêm, certo? Fica a semana trabalhando com a gente. Trabalha dali, então é um cowork, ou seja, um espaço para as pessoas trabalharem remoto. Só que presencialmente todo mundo junto ali, os elites, nós, né, os sócios da Bússola. Para quê? Justamente para, poxa, você continua, faz o seu trabalho, né? Embora o Rafael acha que as pessoas não trabalham, mas todo mundo trabalha. Não deixo quase ninguém trabalhar. Mentira. É um lugar onde as pessoas vêm trabalhar durante aquela semana, mas também aproveita aquela atmosfera, né, da elite, da Bússola e tal, para fazer troca de conhecimento, para evoluir, fazer mentorias também, né? E tem gente que gosta de vir pro cowork para quase infartar, como aconteceu com a Thay. Vai lá. Voltamos do almoço. Vai lá, Thay. Exatamente. Eu não conhecia, acho que foi um dos primeiros. Foi o primeiro cowork. Foi o seu primeiro. Eu não te conhecia muito bem a Patrícia, nem o Rafael, então eu estava assim, não sei se foi o primeiro ou o segundo dia. Acho que foi o primeiro dia. Tô lá no meu cantinho, lá, olhando, botei meu fone, então pronto, agora eu vou aqui. Trabalhando do meu lado. Do ladinho do Rafael. De repente eu só escuto um tapa e eu não entendi muito bem. E que não sei o que não pagou. Eu não pagou o quê? Eu não pagou o quê? Eu falei, Thay não renovou? O quê? O quê, gente, que tá acontecendo? E aquilo ali eu já não tava entendendo o que tava acontecendo. Foi, não renovou, né? Foi. Aí eu olhei pro Rafael, não, o quê? Eu renovei. Aí eu disse assim, não, mas depois sim, mas eu renovei. Eu fiz uma reunião com o meu time e aí a Thay tava do meu lado. E aí, na hora de consolidar ali, tinha alguns nomes. Fulano renovou, outro não renovou. E tava a Thay, não renovou. Aí eu, o quê? A Thay não renovou? Tá do meu lado aqui. Como assim, Thay? Não, renovei. Aí a menina no time, aqui com fone de ouvido. Não, ela renovou. Agora já deu um tapa na mesa, pô. Assustou todo mundo no cowork. Tava só vocês dois. Deu um tapão, não tava? Foi. Só os dois. Você dá um tapão na mesa. A Thay tava quietinha. O Rafael tava um silêncio. A Thay tava quietinha. Primeiro cowork. Chegando. Tímida. Botando o pezinho na água pra ver se tá gelado. O Rafael empurra. Vou entrar logo nessa piscina aí.
e que combina com a tua fala. O ambiente seguro proporciona isso, né? A gente pode tratar com leveza, a gente Exato. pode brincar no sentido, tudo bem, né, que o Rafa tem esse jeitão dele aí de bater na mesa, disso e aquilo, mas é isso mesmo, é de poder brincar porque sabe da confiança e que no final a gente tá ali juntos para fazer dar certo. Mas virou o assunto daquele co-work, Virou o o tapa assunto. na mesa, depois no presencial também a gente Também. falou sobre isso, mas o Rafa teve que pagar essa dívida, né, Thay? Teve. Conta aí o que ele teve que fazer. Ele teve que me levar embora. Todos os dias. Com direito a trânsito de 1h30 dentro de Alphaville. Um intervalo que era 10 minutos, ficamos 1h30 dentro Gente, do pra carro. quem não conhece Alphaville, é minúsculo. O escritório, até onde a Thay tava, né, Tava hospedada. dormindo, hospedada na casa de uma amiga, não leva mais do que 10 minutos. Não leva mais que isso. A gente ficou 1h30 no carro, né, Thay? Só pra sair do estacionamento. E aí e rolou até ciúmes, né, na Elite, por causa dessa carona, não foi? Foi. Foi mesmo. Conta aí, o que falaram pra você? Falando que eu tive mentoria, mas não tive, gente. Thay teve mentoria extra. Porque lá no cowork eles ficam regulando mentoria, viu? É. Porque tem mentoria também, obviamente. Tem, rola mentoria também. Rola tem mentoria no rodas presencial tem ali. hot seat também. Aí quando roda vem de encostado na discussão. Patrícia, você já falou com a Patrícia, É, já teve sua sai, mentoria, sai. deixa eu agora. E aí a Thay ganhou uma carona de 1h30, todo mundo achou que a Thay Estávamos teve os 1h30. três no carro, né? Nós 3 no carro, né? Foi. A Thay teve 1h30 de mentoria, mas não, né, Thay? Não, A gente não. deu muita risada também, né? Foi muito engraçado. Foi um momento de conexão muito legal. É, Porque a gente falou da nossa infância. Foi mesmo. foi. A gente falou de brincadeiras, como nossos pais colocavam a gente de castigo. Verdade. Verdade. É isso aí. Como foi um momento muito de Foi gostoso. recordar a nossa infância. É. Ou como é que eram os nossos irmãos, como é que era. Foi. Uma coisa foi muito de infância. A gente falou de muita muito, coisa. muito. Até hoje eu não lembro, até hoje eu não esqueço da história dos ratos. Nossa, é verdade. Dos ratinhos na piscina. Dos ratinhos. Então, foi muito gostoso. Deu pra mostrar que todo mundo é igual. É. Que deu pra entender, ele quebrou aquele gelo. Sem, agradeço. Agradeço o tapa. Agradeço o tapa. Agradeço o que aconteceu na Castelo, porque acho que até hoje eu não sei o nossa, que foi aconteceu surreal. Foi surreal. na Castelo. Porque Nunca mais teve A aquilo. gente não saía de dentro do centro comercial, né? Foi surreal. Foi surreal, a gente Uma não hora e conseguia meia, sair cara. do centro comercial. Foi bizarro, foi bizarro. Mas, o Thay, você falou um negócio que é muito legal mesmo. Eu acho que a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas. E pessoas se conectando de fato como tem que ser, né? E o Rafa, às vezes, ele brinca, ele fala pra mim, né? Não, ele brinca, mas ele fala sério. Ele fala, as pessoas precisam... às vezes você precisa dizer para as pessoas que você é um ser humano também. E que você também vai errar, vai acertar, porque de alguma maneira, talvez vendo ali muito na internet, fica uma coisa meio, né? A gente vê no presencial, quem vem a primeira vez, você é de verdade. Eu falo, poxa, eu sou, né? Eu sou como qualquer um de nós. E A gente erra, a gente acerta. a gente erra, certo? É Faz isso. o melhor, né? A gente entrega o nosso melhor todos os dias. Eu acho que dormir com a cabeça tranquila, dizendo, olha, eu fiz o meu melhor. Não quer dizer que é o melhor, mas que amanhã vai ser melhor que hoje, né? Esse é o nosso processo. E aqui é de verdade, né? Toca, tá? A gente Sim. existe. Aqui, ai, ai. É isso. Mas pessoas, né? A gente se conhecer. E foi incrível conhecer a Thay, poder entender um pouco mais a sua história. E eu sou muito feliz e muito grata por isso. Eu sei que quando a gente escuta, seja um podcast, uma aula ou qualquer coisa que seja, é natural que o nosso cérebro faça um filtro daquilo que a gente está buscando naquele momento. É normal. Isso acontece com todo mundo, comigo, com você, com todo mundo que está nos ouvindo ou nos assistindo, dependendo. Mas tem muitas coisas importantes que foram ditas nesse podcast e eu gostaria muito que as pessoas assistissem com atenção e carinho. A Thay trouxe aqui uma jornada de alguém que sempre foi inquieta, sempre buscou um conhecimento cada vez mais profundo. Primeiro ela foi buscar um conhecimento através da curiosidade dentro de casa, depois tecnicamente, fez faculdade, fez mestrado, tem pós-graduação, tem vários cursos que ela fez, mas se preocupou em trazer esse conhecimento técnico para dentro dela e disse, poxa, o que eu sei ninguém vai tirar de mim, e sempre como isso se transforma em algo efetivo lá na ponta, tanto que durante a faculdade ela fala até sobre
trabalhos sociais e trabalhos que ajudariam e, poxa, orgulho de dizer, pô, eu participei da construção de um equipamento médico. Então, tudo isso é esse olhar de transformar o teu conhecimento em algo maior. Um olhar também, ao mesmo tempo, para o outro, de repente, poxa, eu primeiro preciso me conhecer para conhecer o outro. E muitas vezes a gente, na melhor das intenções, quer contribuir na vida de alguém, mas nem se conhece o suficiente para entender quanto daquilo que você diz é realmente para o outro, é para você mesmo. Que muitas a gente diz para o outro que é para a gente mesmo, né? Então esse olhar, essa consciência de entender o que é do outro, que é para o outro, ou quando alguém nos diz algo de uma maneira que não bate bem e que às vezes não é sobre você, é sobre o outro, é o que o outro está te dizendo, tem a ver com o que ele ou ela vivenciou, experienciou ou sente naquele momento, mas não necessariamente é sobre você. Então essa maturidade, esse autocontrole, o silêncio estratégico, tudo isso foram coisas que ela trouxe e ensinou. Né, como na prática ela faz uso disso tudo e como ela foi conciliando esse olhar e sempre essa preocupação de qual é o próximo nível de desenvolvimento. Quais são as pessoas que eu quero ter no meu entorno? Com quem eu quero me conectar? Como eu crio essas conexões? Porque cada vez que eu me conecto com alguém, eu aprendo. Quando ela traz aqui, está nessa atmosfera, como por exemplo Elite, de estar com pessoas que estão de diferentes níveis, e presta atenção na fala dela, ela não disse só pessoas que estavam em níveis acima, ela disse todos. Quando eu olho para as pessoas da base ao topo na estrutura, quando eu aprendo como falar com cada uma delas e como eu conduzo a minha carreira. A gente tem uma hashtag, que é a hashtag CEO da minha carreira, e ela é bonita por isso, porque ela tem a ver não com poder de mandar, mas com empoderamento de se autogerenciar e conduzir situações. Falou da liderança executiva ampliado, LEA, que a gente fala muito aqui, que é você liderar independente do nível. Liderar não é mandar, gente. É entender, é conduzir, é entrar numa sala de reunião ou estar na frente de alguém que talvez esteja no topo da pirâmide da hierarquia dentro de uma empresa e conversar de igual, porque a conversa não é sobre cargo, é sobre solução, é sobre possibilidades, é sobre melhorias ou sobre algo que não foi bom e que você vai ter que lidar também. Falou de abertura feedback, de estar disposta a ouvir. Eu gosto de ouvir. Ela até, né, disse, poxa, eu sou uma pessoa mais... você não usou, aqui eu uso muito o termo fofa, né? Talvez eu erre no termo. Ela usou um outro termo de dizer, eu sou uma pessoa mais... Você lembra o termo que você falou, né? Mais cuidadosa. Ela usou um outro termo agora. Delicada. Mais delicada. Mas eu entendo quando as pessoas me falam com verdade. Eu prefiro. Mesmo que elas não sejam necessariamente delicadas, porque é a verdade que me faz melhor. É a verdade que me faz mais forte. É a verdade que me permite acessar um novo nível de desenvolvimento. E essa mentalidade do desenvolvimento constante, de querer ser alguém sempre melhor que você mesmo, de gerar valor e entender que a engrenagem mundo corporativo é uma engrenagem muito bonita, que não é fácil, porque trabalhar dá trabalho. Né? A gente fala isso, trabalhar dá trabalho. Mas se eu posso fazer isso com consciência, cada dia mais madura, porque nós nunca vamos chegar no último nível da nossa possibilidade de maturidade e conhecimento, mas cada dia mais presente, cada dia mais madura, olhando para as pessoas, entendendo o que é importante para a empresa, para onde estamos indo e como o meu conhecimento e aquilo que eu ainda preciso desenvolver faz tudo isso culminar em algo maior. Poxa vida, tem coisa mais bonita do que essa? Quem não quer alguém na empresa assim? Alguém que olha para si com verdade? Alguém que olha para os outros com verdade? Ela falou assim, conexão genuína. Quando você se interessa pelas pessoas de forma genuína, elas vão estar com você para sempre porque é verdadeiro. Ela falou, eu procurei um lugar que não falasse de jogo de interesses, que não derrubasse ninguém, que respeitasse os meus valores e de repente a gente está vendo uma pessoa aqui que... Você não falou porque você é uma pessoa muito educada, mas eu vou falar porque eu te conheço. É uma gênia. Essa mulher é fora de série. É uma mulher muito inteligente. Mas não importa quão inteligente ela é disposta a ser melhor todos os dias. E isso para mim é diferente. Isso para mim faz dela, ou de cada aluno bússola, ou de cada membro elite,
diferente. E diferente para o bem. Diferente porque são diferentes uns dos outros, porque somos diferentes uns dos outros. Eu aqui, nós crescemos, vamos usar como exemplo, na mesma família, na mesma atmosfera, né? Em tese, sempre muito similar, mas no final do dia, cada um de nós é um. Você tem irmãs também, cada um é um, cada uma é uma. Independente de estar num ambiente muito parecido, porque quando você tem 5, né? Eu tava com 3, não era isso a conta? Quando você tinha 5 anos, eu tinha 3. Quando tava com 5? Quando você tinha 5, eu tinha 3. 3 o quê? Em cada 3 perna. anos. Não, você tinha 5. Cara de pau. Eu tinha um pouquinho mais. Mas o que eu quero dizer, independente da fase da infância, a gente tinha uma atmosfera muito parecida, né? De valores similares. Mas as pessoas, elas têm as suas vivências, experiências, as suas crenças e verdades. A Thay explorou muito isso. E quando eu convidei, né? Nós convidamos a Thay para estar aqui, foi no sentido de dizer, as pessoas vão conhecer você, Thay. Por quem você é. Por quem você é, por tudo que você transborda, sabe? Pelo coração que ela tem e pelo olhar sério de alguém que quer fazer a diferença. De alguém que sabe que a batalha faz parte, a jornada é longa e tá tudo bem porque todo dia eu fico melhor. Essa serenidade de dizer o que acontece no trabalho é o trabalho, ela tá certa. Porque se você pega o seu trabalho e leva para dentro da sua vida, os desafios no trabalho nunca vão acabar. Isso eu ouvi logo no começo da minha carreira, de um gestor meu. Ele disse assim para mim, você tá ficando todo dia até tarde. Eu falei, não, porque tem muita coisa para fazer. Ele olhou para mim e fez assim, todo dia vai ter. E se você sair daqui todos os dias, meia-noite, ou se você trouxer um colchonete e passar a dormir aqui, não vai acabar. Ele fez, o segredo não é o quanto você vai trabalhar, mas são as escolhas que você vai fazer para o resultado ser melhor. Sempre alguma coisa vai ter a mais para ser feita, nunca vai acabar. Isso aí. Foi uma baita lição, ainda bem que ele me falou isso no começo da carreira. Mas ainda assim, eu levei muito tempo para entender na prática o que ele estava me falando, porque eu não conseguia entender como fazer as escolhas. Ela falou também de tomar decisões, e as pessoas tomam decisões todos os dias, em diversos momentos, até quando elas não decidem. Elas já decidiram. Elas decidiram que alguém vai decidir no lugar delas. Enfim, foram muitas lições, muitos aprendizados. E por isso que eu agradeço. Fico feliz de poder te receber e mostrar para as pessoas um pouco de quem é a Thay, porque tem muita história ainda. Daria para a gente ficar aqui dias para contar. Deixo o convite para os próximos elites virem aqui. É isso. Não é? Entregar que cada um tem uma trajetória diferente, uma expertise de vida diferente, que para mostrar para todo mundo que isso aqui eu costumo falar que é um grande laço de amizade, um tipo de família, Perfeito. né? Que nós estamos aqui para olhar para o humano e agregar valores e olhar para cada um de uma forma diferente, pensando também no resultado. Então, eu agradeço a oportunidade, a Patrícia, o Rafael, Tamo por junto, tudo. Thay. Agradeço também por todos aqui que estão por trás disso aqui também, né, gente? Eu agradeço também, né? Tem uma equipe aqui que vai fazer tudo isso chegar até as pessoas. É isso Exatamente, mesmo. agradeço cada um que está aqui. Não consigo pontuar todos os nomes, mas agradeço cada um. Equipe Bússola, todo mundo vai se sentir. Equipe Bússola, né? É isso. É De isso. cada um. E fica o recado importante, se você for de Minas, vier pro nosso podcast, traga empada de jiló, né? É bom. Sim. Igual a Thay fez. Mas assim, não faz como a Thay. Traz pra todo mundo, que ela só trouxe pro Rafael. Não, ela trouxe 3, aqui eu comi as 3. É sobre isso, Brasil. Olha, que irmão, hein? É bem de irmão, né? Bem coisa de irmão, na verdade. Isso explica muita coisa. É isso. É bem coisa de Você irmão. também ganhou o docinho que eu tô sabendo. Valeu! Ganhei. E não dividi com você também, porque o seu irmão também. Então, tá vendo, viu? não fica com dó não, gente. Que o negócio é brabo. Dizer o quanto cada um de nós pode todos os dias ser melhor que a gente mesmo, quando a gente está disposto a aprender e transbordar o conhecimento de uma maneira ética e positiva. Isso aí. Muito obrigada, Thay. Valeu, Thay. Tá.